o presidente aí do Federal Reserve, agora neste momento não é ele, né, exatamente assim, mas ele estava aqui agora há pouco falando e ele trouxe, na verdade, só para eu trazer aqui um resumo do que já foi dito, então no evento ele falou assim: meus colegas e eu entendemos as dificuldades que a alta inflação está causando e continuamos fortemente comprometidos em reduzir a inflação para a meta, lembrando, né, que a meta dos Estados Unidos de inflação é 2%. Jeremy Powell, que também trouxe aqui a visão falando sobre o mercado de trabalho, agora sim, né, de volta ele ali respondendo algumas perguntas que estão sendo realizadas, ele trouxe falando aqui agora há pouco que há essa expectativa, né, de chegar à meta de 2%. O mercado de trabalho ainda continua muito apertado. Nos primeiros 5 meses do ano, os ganhos de emprego atingiram uma média robusta de 314 mil empregos por mês. A taxa de desemprego subiu, porém, né, permaneceu baixa em maio, 3,7%. Há alguns sinais de que a oferta e a demanda no mercado de trabalho estão ali se equilibrando melhor. Ele ainda falou que, apesar da inflação elevada, todas as expectativas de inflação de longo prazo parecem permanecer bem ancoradas, conforme aí refletida em uma ampla gama de pesquisas de famílias, empresas e analistas, como também ali medidas pelo mercado financeiro. Jeremy Powell falou que vai levar ainda um tempo, no entanto, para que todos os efeitos desta contenção monetária sejam de fato percebidos na prática, especialmente sobre a inflação. Falou ainda que quase todos os participantes do FONC esperam que seja então apropriado aumentar um pouco mais as taxas de juros até o final do ano, mas que na reunião da semana passada, considerando, né, ali o quão longe, quão rápido avançamos, julgamos prudente manter o intervalo, né, naquela pausa que foi dada justamente ali com os juros na semana passada na reunião do Fed, mas já sinalizou, inclusive, um aumento, né, para as próximas reuniões. Ele vem aqui mais uma vez reforçando justamente já essa visão, né, que teremos mais altas de juros, pelo menos na avaliação que agora a Powell reforça, que na avaliação de todos os participantes do FONC é preciso sim ainda continuar aumentando um pouco mais as taxas de juros até o final do ano. Ele falou que a redução da inflação provavelmente vai exigir aí um período de crescimento abaixo da tendência e algum abrandamento das condições de mercado de trabalho. Restaurar a estabilidade de preços é essencial para preparar o terreno para alcançar o emprego máximo e preços estáveis no longo prazo. Tá aí, então, as falas, né, neste momento, trazendo, já vamos acompanhando as reações, inclusive, sobre essas falas aí de Jeremy Powell, segundo a Bloomberg aqui, já traz aqui algumas atualizações que até agora as mensagens foram as esperadas, nada de surpresa, né? Nada que pudesse aí acabar surpreendendo as expectativas em relação às falas de Jeremy Powell. Eu quero entender também um pouquinho aqui da interpretação do Pepa aqui pra gente em relação a estas falas. Pepa, você acredita, acho que dentro do que se esperava mesmo, ele já tinha dado uma sinalização na última reunião ali, né, daquela pausa seria só momentânea e que provavelmente novos apertos aconteceriam, e mais uma vez frisando que a meta é chegar na inflação a 2%. Quais os reflexos que você vê desta fala de Powell hoje? Não deveriam ser muitos, como você falou. Uhum. Já era esperado, então, em tese, já deveria estar prefixado, né? Já deveria estar precificado. Desculpe. Então, não deveria ter, eu não espero que haja. Se você olhar o índice VIX, propriamente dito, ele já vem se mantendo num patamar bastante bem comportado em comparação com o que tinha. Eu acho que se nós pegarmos as condições vigentes em 2 reuniões atrás do Fed, estamos falando, portanto, ali de abril, a inflação esperada pelas famílias e empresas, pesquisada pela Universidade de Michigan, era muito maior do que é hoje. Tanto a curta de 1 ano como a de 5 anos, de 5, 10 anos, que são 2 medidas importantes para quem faz a modelagem lá nos Estados Unidos. Elas melhoraram bastante. Elas são muito influenciadas pelos preços dos combustíveis. Como eles têm um papel importante na vida do americano, como o alimento tem para a gente aqui, pesa bastante na formação dos seus orçamentos, elas se refletem nas pesquisas de expectativas, e o Fed olha isso daí. Então, eu acho que combustíveis caíram, aqui a economia está melhor. Ponto 1. Ponto 2, o mercado tem precificado
as inflações implícitas nos preços praticados no mercado já estão melhores do que estavam no passado. Então, me parece que o aperto fez efeito. Eu acho que a grande novidade comparativa que a gente tem, de 2 meses atrás para agora, é o fato de a gente estar lidando com uma desaceleração controlada, um pouso suave, com uma dúvida que nós tínhamos ali em fevereiro, março, da possibilidade de um pouso mais violento, um hard landing. Então, me parece que esse será um cenário de soft landing. Se bem que todo mundo que fala isso acaba queimando a língua, é bom não falar. Como analista de ações, eu estou sempre comprado em bolsa, os clientes estão sempre comprados em bolsa, então não dá para queimar a língua. Me parece que, comparativamente falando, a situação é muito melhor. Tanto é que ele se arrisca a sinalizar 2 aumentos de taxa de juro ainda, quer dizer, que levaria a taxa de juro para 5,75, sem ter medo de que bancos regionais virem cinzas. Então, ele está dizendo, olha, pode ser que eu precise fazer 2 aumentos, vocês me dão licença, eu vou fazer. Mas olhando, um olho no gato, um olho no peixe, outro no gato. Então, está olhando uma nova alta para fazer, a inflação convergir para a meta, mas está olhando também para as condições financeiras do sistema bancário americano. Eu acho que é uma situação muito favorável, o mercado não precisa reclamar disso não, o mercado está bem, eu acho que vai ficar bem. Agora, ele sempre sugere e bate nessa tecla de trazer a inflação de volta para 2%. Não só o Jerome Powell, mas a gente vê Christine Lagarde também lá na Europa batendo nessa tecla de inflação a 2%. E a gente está vivendo esse momento mais inflacionário no mundo todo. E eu queria saber sua opinião sobre se é factível meta de inflação 2%, com toda essa mudança da perspectiva que a gente teve depois do Covid, com todo esse movimento de nearshoring, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, de China, né, ainda desacelerando e os produtos que lá eram feitos talvez tirando para outros lugares. Enfim, todo esse cenário econômico que a gente está vivendo não é uma perspectiva meio que, talvez, e aí é claro que quem sou eu para falar, mas irreal de trazer a inflação de volta para 2%, né? Brasil, Estados Unidos, Europa, todo mundo com uma inflação super alta e fora dos padrões. Como que você percebe isso, Pedro? Essa não é a dúvida que só você tem, né? Então, fique tranquilo para ter essa dúvida. Você está muitíssimo bem acompanhado. O Márcio Pockmann da Unicamp também tem essa. Não, brincadeira, calma. Essa é uma discussão está sendo feita nos Estados Unidos, com certeza. Obrigado. E lá, tem gente séria, muito séria. A própria Janet Yellen, um grupo de economistas sérios estão discutindo exatamente isso. Será que a inflação mudou de regime? Se ela mudou de regime, é produtivo perseguir a mesma meta de inflação que a gente tinha no regime anterior? Essa é uma pergunta válida, legítima e está sendo muito discutida na academia. Muitos exercícios têm sido feitos, mas ainda não houve uma conclusão desse processo. Eu acho que, como todo processo sério de discussão em termos de policy, ela tem que ser esgotada, e nesse momento não foi esgotada. Ela mal começou, porque, de fato, esse choque que a gente está vivendo tem 1 ano e meio, 2 anos, tem uma chuva de artigos acadêmicos densos sendo produzidos, e eu acho que o Fed ainda não se convenceu da mudança de fazer isso. Eu acho que a reação que se espera do Fed, ou do Banco Central Europeu, enquanto essa discussão estiver inconclusa, a gente segue na mesma regra que a gente tem. Qual é? É perseguir os 2%. Isso é importante para garantir que a política monetária ela tenha credibilidade. E por que a credibilidade é importante? Porque todo o processo de ajuste, seja ele inflacionário ou desinflacionário, seja ele no sentido de elevar a atividade econômica e preços, seja ele desacelerar a atividade econômica e desinflacioná-la, os 2 processos de ajuste que o Banco Central faz precisam de credibilidade. Quanto maior a credibilidade, menor o custo social. Então, o que o Fed entende hoje, eu acho que ele está corretíssimo nesse seu entendimento, e é como a atual diretoria do Banco Central entende a política monetária. Aqui não é hora de mudar a meta. Por quê? Porque você teria um custo enorme de credibilidade.
o Roberto Campos Neto falou isso, não foi à toa que ele falou, ele não achou essa frase perdida em algum lugar, isso já é resultado de estudo acadêmico, já foi discutido no Banco Central. A melhor hora para você mudar a meta é quando o processo inflacionário ele se estabilizou. Então, a inflação acabou de cair, não vai cair mais, está tudo tranquilo, os agentes estão satisfeitos, então a gente pode sentar para discutir a meta. Não chegou esse momento ainda, eu acho que o Fed tem ganhos, mantendo esse speech, esse discurso de vamos levar a inflação para a meta e, curiosamente, não é por milagre, por nada, a inflação está indo para a meta, as coisas finalmente estão conspirando a favor. Tá.